Olá pessoal, muito bom dia. Começando aqui mais um programa Construção em Valor. Obrigado pela sua sempre audiência aqui na TV Band Vale, falando diversos assuntos que possam trazer para você muita construção, muito valor. É o que a gente faz aqui todos os sábados às 9h30 aqui na TV Band Vale. Bom, pessoal, eu quero hoje trazer um tema muito interessante para falar com vocês, que é algo que de repente as pessoas acreditam que é muito mais voltado para a arte, eu sei, e é uma arte, mas eu considero isso muito importante no dia a dia das pessoas, né? O quanto que a música de fato, o quanto que essa arte reflete no nosso dia a dia, né? Quem já não viu aquele ditado, quem canta seus males espanta e tudo mais? Quem não vai trabalhar ouvindo uma música? Quem que não vai praticar um esporte ouvindo uma música? Ok. Existe a audição, ou seja, existe a pessoa que escuta a música e os benefícios que ela traz. Mas existe aquelas pessoas que também praticam a música. E cada vez mais a prática, né, da música em si, da arte em si, da música como um todo, cada vez mais ela tem adentrado no mundo corporativo, porque isso tem trazido excelentes benefícios no dia a dia das pessoas. E é esse o contexto que eu quero trazer para as pessoas, não somente aquele que escuta, eu acho que quem escuta é aquele que consome, mas aquele que produz, aquele que usa a música como uma ferramenta de trabalho e uma ferramenta para se desenvolver pessoalmente. Mas, né, eu gosto de música, dou as minhas arranhadinhas em alguns instrumentos, porém, estou recebendo aqui o especialista da área, Marcos Pedro, meu amigo. Bom prazer dia. Estar aqui com você, Magno. Obrigado. Prazer estar aqui com cada um de vocês que estão assistindo aí também. Obrigado. Marco, vou chamar de Marquinho, Sim. Tá? Que o Marcos Pedro é músico profissional, né? Atua já há alguns anos aí, tem várias produções, você vai falar um pouco, mas assim, fala pra mim um pouco qual que é o seu sentimento e como músico profissional, se isso tudo que eu falei na introdução faz sentido ou não. Isso faz total sentido porque a música, ela está presente em todos os momentos. Quando uma pessoa está muito feliz, às vezes uma música vai marcar aquele momento para ela. Como também, às vezes se ela está passando por um momento de dificuldade, aquela música, às vezes vai dar aquela acalmada, vai trazer aquela paz, aquela tranquilidade para ela. Como você mesmo mencionou, às vezes ela quer fazer uma atividade física. Se hoje você entra numa academia, está um silêncio, só aquele barulho dos ferros da máquina parece que não vai. Agora, quando coloca uma música, tem um ritmo, estimula. Então, a música, hoje, eu vejo assim, desde sempre, mas hoje com mais intensidade, o quanto que ela já faz parte dos ambientes, né? Você vai num restaurante com uma pessoa, com a sua esposa, eu vou com a minha esposa, tem uma música ali para quê? Para trazer um clima, para deixar o ambiente mais aconchegante, mais gostoso de estar ali. Para marcar o momento, né? Exatamente. Então a música ela faz parte consciente ou inconsciente da vida das pessoas. E tem aí toda a questão da memória afetiva, né? Sim. Normalmente a gente escuta aquela música, eu lembro dessa época da minha infância, que aí ela tem uma conexão, assim como os outros sentidos. Agora, e no que diz respeito, né, que nem a gente falou aqui, quando você vai num restaurante, quando você vai numa academia, então a gente está falando do ponto de vista do consumidor da música, vamos chamar assim. E do ponto de vista da prática da música, né? Como que você enxerga? Porque aqui no Construção em Valor, a gente fala muito com o mundo corporativo. E aí, vou dar um exemplo para você para contextualizar a tua fala. Sim. Né? Um dia eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim, contratei tal pessoa porque ela é música. Eu falei, mas qual o critério de contratação que você está usando isso? Ele falou assim, não, porque normalmente é uma pessoa mais disciplinada, é uma pessoa que tem uma atenção maior, que tem um foco. Então, de fato é isso? A música proporciona e desenvolve essas habilidades? Tem ajudado. Eu vejo que não é um fator determinante, mas é um fator que influencia muito. Eu tenho a oportunidade de dar aula para crianças, comecei a dar aula até para um aluno que ele é autista, dou aula para médico, pessoas que já são mais velhas, e eu vejo que a música ela trabalha esse lance da disciplina, da organização, até mesmo da calma, da paciência, porque tudo tem um tempo, né? Eu até gosto de brincar na música, principalmente, né? Às vezes não é você tocar rápido
ali antecipar, porque existe um momento certo de você executar tal nota. Quando você, inclusive, está em uma banda e um conjunto, você já desenvolve essa prática de grupo, essa prática de pensar que, cara, não é eu que vou tocar bem, o grupo precisa soar bem. Então, todos esses conceitos, eles acabam sendo fortalecidos numa pessoa que pratica e está ativa ali com a música, seja profissionalmente ou apenas como um simples hobby. Eu vou dar um exemplo prático do que você disse aí. Por exemplo, você pega hoje nas empresas, já foi-se o tempo em que existia lá uma salinha e que tinha assim escrito na salinha assim, silêncio, gênio pensando. Que legal. Que é quando o mundo corporativo entendia que existia um guru, que existia aquele ser coringa das companhias e da organização. Hoje, o talento do time, ele é muito mais importante do que o talento de uma só pessoa que antes se achava. Sim. E isso reflete-se muito na música. Por quê? Uma coisa que existe na música, por favor, eu não sou especialista, então pode me corrigir, né? Mas uma coisa que tem na música é a harmonia. Sim. Então tem que ter uma harmonia entre as pessoas que estão ali executando aquela determinada, né? Aquela determinada música. Tem ali todo um procedimento para que aquela música seja executada de forma harmônica, né? Porque o que não dá para acontecer, e isso acontece muito nas empresas. Você que está assistindo em casa, vamos lá. Será que na sua empresa está faltando organização? Será que está faltando comunicação na sua empresa? Existe uma pesquisa de mercado que diz que 82% dos problemas que existem dentro das empresas está relacionado com processo e comunicação. Ou seja, se a gente falar que dentro das empresas, se uma empresa fosse uma orquestra, uma banda, um conjunto musical, existem dentro das empresas uma falta de harmonia na execução de uma música, vamos assim contextualizar. Ou seja, o desenvolvimento então de uma pessoa que começa a fazer parte de uma música, ela quer tocar uma música, legal, mas se ela não entender que, peraí, eu não posso sair aqui tocando sozinho, né? Então o financeiro não pode sair trabalhando sozinho, o marketing não pode sair trabalhando sozinho, se todo mundo não estiver alinhado, né? Eu não posso vender, né, sem estar alinhado com o financeiro não pode fazer um pagamento sem estar alinhado com vendas não pode vender sem estar alinhado com crédito e assim por diante. Então, pegando essa sua fala, às vezes pode ser isso. O músico, quando ele começa a praticar música, ele desenvolve isso, esse senso, né, da harmonia, de outros fatores que a música também... Tinha um músico chamado Ted Greene que ele falava assim, não existe acorde feio, existe acorde mal aplicado. Olha. Então, às vezes, é interessante que, trazendo isso também para o lado corporativo, às vezes uma pessoa, se mudar ela de lugar, se talvez ela ter uma oportunidade, às vezes ela vai se comportar melhor, vai ter resultados exponenciais muito mais grandiosos, talvez só modificando ela de lugar, encadeando ela, né, musicalmente falando aqui, com o contexto, com o todo. Então, a música ela vai trazer esse senso, essa visão, né, dessa forma. Hoje eu vejo isso em tudo que eu vou fazer na vida, né? Tem muito disso, Marcos, eu falo isso porque eu conheço, trafego no mundo corporativo e, inclusive, uma vez eu fiz uma reunião e eu levei um grupo musical para mostrar para as pessoas exatamente isso. Eu peguei um grupo profissional e falei, vocês vão tocar a primeira vez uma música totalmente desarmonizada. E tinha umas 30 pessoas na sala. Sim. Ao final da apresentação, eu falei, e aí pessoal, o que vocês acharam? Alguns bateram palma. Foi. Aí depois eu falei, toca mais ou menos. Sim. E no final, a mesma música tocada de forma correta, profissional. Eu falei... E aí eu quis contextualizar para eles em relação a processos de comunicação. Então eu estou falando isso porque você que está assistindo em casa, de repente você que é um profissional do mercado, começa a olhar para a música como um instrumento de gestão. Eu particularmente gosto muito disso. Por quê? Porque eu vejo que isso pode trazer benefícios no dia a dia do mundo corporativo para as pessoas. Que as pessoas conseguem aí ter essa visão de gestão
né? Eu não diria que é o mundo corporativo que invade a música, porque a música existe antes do mundo corporativo, né? Então é uma ciência, né? Sim. A qual já está presente na vida das pessoas. Então é bacana. Mas vamos fazer um rápido intervalo. Sim. E a gente já vai voltar aqui para a gente continuar falando, porque está muito gostoso esse papo, eu gosto muito. Então, você que está assistindo aí, aguarde um pouquinho só. E olha, não perca que no segundo bloco a gente vai continuar falando aqui dos benefícios da arte e da música. Até já. Pessoal, estamos voltando aqui com Som e Valor e hoje a gente está fazendo aqui um papo diferente, falando de mundo corporativo contextualizado na música. Está comigo aqui hoje, Marcos Pedro, músico profissional. Marquinhos, a gente falava no primeiro bloco aqui, que é essa questão da influência da execução. Você falou aí que alguns profissionais acabam fazendo aula com você, desenvolvendo. Eles relatam para você tipo de benefício no dia a dia deles, depois de ter aplicado a música no dia a dia? Sim, tem um aluno em especial, assim, que ele tem autismo e eu comecei a introduzir os estudos musicais com ele, a metodologia, tudo. E aí eu fui percebendo que o mesmo conteúdo, às vezes a forma que você aborda ele faz total diferença para a pessoa ali. Então eu comecei a entender um pouco quais eram as habilidades dele. E ele deve estar na 5ª aula agora, só que ele já está tocando as músicas sem precisar olhar nas anotações que eu faço para ele, né? Ele canta afinado, ele consegue reconhecer quando o instrumento não está afinado. Então foi um progresso assim muito rápido. Óbvio também porque ele faz a parte dele, né? Sim. E é uma coisa que eu também converso muito com os alunos, né? Você pode, um exemplo de uma academia, a pessoa pode pagar R$1.000 por mês. Se ele não for lá levantar a barra, não vai crescer os músculos no corpo dele, entendeu? Então é um conjunto, né? Como você mesmo estava falando muito bem, é a questão da harmonia, você entender que tudo no processo se relaciona para o resultado final. E eu tenho visto isso nos alunos. Tem uns que estão mais tranquilos, tem uns que às vezes começa meio agitado, aí, não, calma, aí coloca um metrônomo. Às vezes na nossa vida entra um metrônomo aí, né? Metrônomo, para quem não conhece, é uma ferramenta que ela marca o tempo para você. Então tem coisas que às vezes você está querendo correr, eu ponho para o aluno, ó, metrônomo aqui, ó. Pra acalmar. Dá uma respirada aí, isso. Por quê? Se não tiver afinado, se não tiver no tempo, eu falo para ele, a mesma coisa que você está perdendo o seu tempo, não está valendo de nada. Então, para você consolidar algo, musicalmente em gravações, porque eu atuo com gravações, tem que estar afinado, tem que estar no tempo, tem que estar correto. Então, não é a pressa, é como você faz aquilo que vai consolidar. Como você disse daquela frase daquele artista, né, que você mencionou agora há pouco, né, que não existe acorde feio, né? Existe mal executado, E né? mal aplicado. Mal aplicado. Ali, quando você pega a música, você tem todo um contexto, né? Porque o que é gostoso? Gostoso você ouvir uma boa música, Sim. uma boa execução, você ouvir uma orquestra, seja qual for o ritmo, né? Não importa qual ritmo você está ouvindo. Se você está ouvindo uma banda de axé, ou um samba, ou um sertanejo, ou um rock, desde que muito bem executado. A mesma coisa se aplica nas empresas. Sim. As empresas eu entendo como conjuntos musicais. É tão bom e legal quando você vai num departamento, numa empresa, em que você tem aquilo muito bem executado, aquilo que funciona muito bem, ou seja, os acordes bem aplicados. Sim. Todo mundo está sabendo, a comunicação está funcionando, as pessoas sabem o que está acontecendo. Que a pior coisa que existe numa empresa, né? Certamente você está assistindo, vai afirmar isso que eu estou falando. A pior coisa que tem na empresa é quando você está numa reunião de repente e aí alguém olha para o outro e fala assim, mas você não sabia que isso está acontecendo? Isso aqui mudou, faz um mês, a pessoa não estou sabendo. Eu não estou falando de pequenas empresas não, às vezes nós estamos falando de grandes empresas que muitas vezes têm uma dificuldade enorme de cultura de comunicação, de cultura de processo, de cultura de gestão. E quando eu falei de gestão, você falou exatamente isso. Então, às vezes você tem diversas técnicas dentro da música, né? A gente citou aqui a harmonia, você acabou de citar o tempo, né? E que se bem aplicado, o resultado ele é agradável, satisfatório. E aí eu levo a questão da liderança, né? Vamos pegar agora, por exemplo, o maestro. Na música nós temos o maestro, no mundo corporativo, no mercado como um todo, a gente tem o líder, o diretor, o gerente, o líder, né? Sim.
E o que às vezes a gente sempre fala no mercado corporativo é líder por referência, né? O que é o maestro na música? O maestro, ele vai... Uma das principais funções, principalmente quando você lida com músicos profissionais, é que o maestro ele vai trazer a interpretação daquela música. Porque haja visto que se for para ler uma partitura, isso daí a gente já está fazendo há mais de 20 anos, então é só tocar. Mas extrair aquele sentimento, fazer com que aquelas notas não sejam somente notas jogadas ao vento, e que sim que sejam frases musicais, coisa que vai tocar lá no coração de quem está ouvindo. Mais é o que dá vida? Ele vai interpretar, ele pode colocar a interpretação dele na música, ele pode equalizar, vai ter momentos que determinado instrumento ele quer que soe mais baixo, porque ele quer que outros se destaquem, e aí num outro dado momento, então ele faz toda essa, podemos dizer assim, a gestão da execução daquela música. Existe um maestro que ele é muito conhecido no mundo cinematográfico, que ele compõe alguma coisa trilha, não lembro agora exatamente o nome dele, mas ele faz muitas músicas, produz muitas músicas para temas de filmes. Inclusive, eu que sou apaixonado por automobilismo, inclusive Fórmula 1, né, que vejo a hora de voltar à Fórmula 1, que eu gosto muito. E o interessante é o seguinte, a Fórmula 1, quando ela contratou esse cara para desenvolver um novo tema da Fórmula 1. Então, hoje, a abertura da Fórmula 1, o tema da música da Fórmula 1, tanto a abertura oficial, quanto durante a programação e lá no final da corrida tem um tema. E é aquela história, né? O tema, né? Nós tínhamos aqui o nosso grande Ayrton Senna que tinha o tema da vitória. Sim. Então a música tem muito relacionada a essa questão desse sucesso. Eu perguntei do maestro porque queria trazer esse contexto aqui contigo do importante do quê? Da liderança do maestro em frente a todo mundo. Quando eu vejo uma orquestra, tem lá 30, 40, 50 músicos executando uma música e tem lá um maestro. Eu já cheguei a olhar e falei, o que esse cara tá fazendo aí com essa varetinha aí? Porque eu já pensei igual você falou. Ele sabe lá executar. O cara tá lá tocando um violino, ele tá olhando a partitura dele, e aí eu fico olhando o quanto que ele olha pro maestro, né? E aí você falando agora, a mesma coisa, por que eu tô fazendo essa analogia? Porque no dia a dia das empresas, nós precisamos de um líder, de um gestor, que possa dar uma interpretação no dia a dia das pessoas, no trabalho. Imagine você que está trabalhando, né? Você que está em casa e todo dia vem para trabalhar, vai trabalhar, passa 10, 12 horas por dia, às vezes, na empresa, e não sabe a razão pela qual você está trabalhando. Sim. E quando eu trago aqui o programa Construção em Valor, está muito relacionado a isso, né? O quanto que você cumpre um propósito do dia a dia, não importa o que você faz. Então o maestro ele traz isso, né? A pessoa que traz o sentido, a interpretação, né, de uma boa execução. E aí, só para caminhando aqui para o final, com relação aos benefícios que a música traz, você citou aí que as pessoas às vezes se acalmam. Ou não, né? Dependendo da música, às vezes ela quer aquele estímulo, ela quer aquela adrenalina, senão ela não tem coragem para fazer aquilo. Existe muito isso, vai ter vários contextos, dependendo do que ela está buscando. Ali, né? Exato. E aí eu queria dizer o seguinte, a música trabalha essas emoções, Sim. né? E quando eu perguntei para você do contexto em que ela entrega para as pessoas, por quê? Quando você fala da disciplina, e hoje o que a gente mais... Eu estava vindo para cá hoje gravar e eu estava ouvindo um podcast que falava sobre a disciplina das pessoas. E cada vez mais a gente é acometido por muitas tarefas e a gente tem menos disciplina no nosso dia a dia. Menos disciplina para acordar, para se alimentar, menos disciplina para estudar, porque você falou aí, depende, né? O cara vai lá, compra o pacote da academia. Sim. Nós estamos aqui gravando esse programa aqui em fevereiro. Quantos que não compraram um pacote no início de janeiro para fazer academia e não foi uma vez? Né? Porque não adianta, você pode ter comprado o maior pacote de academia que nem você falou. Só debitando ali no crédito. No cartão, já debitou o pacote anual. E aí o que acontece nesse sentido, né? Tem uma frase que você já me falou muito lá atrás uma vez que né? É muito mais transpiração do que inspiração.
Então o Jobim dizia isso, né? Que a música é 90%, né, da transpiração e 10% da inspiração. E aí entra justamente essa questão da disciplina. A disciplina é uma transpiração, né? A disciplina para a execução da música, né? Disciplina, quando a gente usa esse termo, contextualizando ela, às vezes parece que é uma coisa ruim, né? Mas a disciplina significa você se propor a fazer todos os dias aquilo que você colocou como prioridade para você fazer. Ou seja, faça chuva, faça calor, faça frio, enfim. Cara, eu me propus aqui de, vamos supor, estudar a música 30 minutos por dia. Essa disciplina, essa rotina vencedora é o que vai fazer a um determinado tempo, um prazo, você alcançar o objetivo ou até superar ele, né? Então é o ato de você executar, repetir, né? Fazer o mesmo todos os dias, cada vez aprimorando mais, e é isso que leva à excelência. O começo é um hábito. A pessoa começa fazendo um hábito. De tanto ela repetir aquilo, ela vira excelente. Virou excelente, ela começa a ter procura, ou seja, sucesso. A pessoa alcança o sucesso. Porque as pessoas vão querer aquele que executa com excelência. Para ele executar com excelência, lá nos bastidores, quando ninguém estava vendo, ele estava lá, ó, fazendo. Isso é muito importante. E como um amigo meu disse, para a gente encerrar aqui, tem muitas pessoas que querem somente a glória do pódio, mas não querem a fadiga do treino. Exatamente. Então, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer ter sucesso, mas não quer fazer por onde. Então, você que está nos assistindo aqui, presta muita atenção nisso aqui que o Marcos falou em relação a essa aplicabilidade da disciplina, porque é isso que vai te levar ao sucesso, ao êxito da sua atividade. Então, construa a sua oportunidade, construa o seu sucesso, construa esse valor de habilidade, de disciplina, que certamente isso vai... Cara, que papo gostoso esse, falar de música. No próximo, chamar você aqui para você também trazer suas habilidades aqui. Vai ser um prazer, com certeza. Aqui, ó. Obrigado, cara. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, tá bom? Bom, pessoal, foi um papo gostoso falar da importância, falar um pouquinho desse contexto da música, que obviamente traz muitos benefícios para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente pensa que não é? Então não é só ouvir não, gente. Comece a pensar na música como prática, comece a entender os benefícios que a música possa trazer para o seu dia a dia, para o seu desenvolvimento pessoal, corporativo, profissional, familiar, enfim, pessoal, tá? Bom, vamos lá, vamos rodar dicas de valor? Roda a vinheta. Viver ou sobreviver. Em um mundo onde a cobrança por resultados profissionais é cada vez maior, a pressão pode se tornar um fardo para muitos, levando ao aumento do peso, esgotamento mental, também chamado de burnout, e risco aumentado para várias doenças. Nesse cenário, é fundamental buscar o equilíbrio entre a dedicação ao trabalho e a vida pessoal. Como manter a sanidade no meio disso tudo? Atividade física, alimentação adequada, uma boa noite de sono, sair um pouquinho do mundo virtual e manter boas conexões e relacionamentos no mundo real, ter algum hobby, ou seja, uma atividade que te dê prazer e ocupe sua mente com coisas boas. Comece com pequenas mudanças de hábito que o resultado aparece. Faça um check-up da sua saúde e busque profissionais que possam te auxiliar nessa jornada. Bom, pessoal, chegando mais aqui ao fim de um programa Construção e Valor, hoje tivemos aqui um tema muito interessante falando de música, da musicalidade, da arte, da importância da música no dia a dia das pessoas. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tenho certeza que se você entender o propósito que foi trazer essa informação para vocês da música, vai ajudar muito, muito, muito no seu dia a dia. Obrigado pela sua sempre audiência. Lembrando que nós também estamos lá no Spotify e também no YouTube. Obrigado e até o próximo programa.